Olá, meu nome é Meg Chiaramelli, eu trabalho na Integração Escola de Negócios e vamos falar hoje sobre cultura organizacional. Por que as empresas se preocupam com a cultura organizacional? Normalmente porque elas precisam de uma ruptura, ou seja, elas estão num patamar de resultado e precisam ampliar os seus resultados, e para ampliar os resultados implica numa mudança comportamental da empresa como um todo. Como se dá o processo de evolução cultural numa organização? Normalmente a cultura começa a ser instalada com um líder, ou o presidente, o fundador, ou uma outra liderança forte, né? Esta liderança acaba impactando e influenciando fortemente o sistema de processos da organização, o sistema de educação da organização e a comunicação, seja ela verbal e até não verbal. Ou seja, esse conjunto de fatores, né, sistemas e processos, educação e comunicação, acaba gerando um aprendizado organizacional que se instala pelo reforço ou pela punição. E este jeito de funcionar da organização acaba gerando um resultado. E o resultado pode ser bom, e se for muito bom e de acordo com o esperado pela companhia, não se mexe na cultura. Agora, o resultado, fazendo uma análise do contexto atual, pode ser não tão bom assim, pensando no futuro. E se na análise o jeito de ser da organização é incompatível com o que ela quer ser no futuro, aí precisa-se mexer na cultura. E o que é cultura? Cultura é um conjunto de pressupostos aprendidos ao longo do tempo e que tiveram uma razão de ser e de se instalar. Ela foi útil, se ela existe é porque ela foi útil. Só que o que foi útil no passado pode não estar mais ajudando a chegar aos resultados desejados. Podemos simplificar cultura com apenas 3 palavrinhas. A maneira como percebemos o ambiente, ou seja, como captamos os estímulos do ambiente externo, a maneira como processamos estes estímulos, ou seja, processar a informação vai passar por um filtro mental. É como nós pensamos e como nós sentimos. E o que nós pensamos e o que nós sentimos com relação a um determinado estímulo vai impactar fortemente na maneira como nós reagimos a ele. Podemos ficar paralisados, podemos seguir em frente ou podemos ficar no modelo anterior. Algumas premissas sobre evolução cultural. Constante evolução para adequar-se ao ambiente. Ou seja, a cultura vai evoluir sempre, quer você queira ou não. Outro ponto é que não existe cultura certa e cultura errada. Tudo depende do contexto. É comum a gente olhar uma situação de um outro país, por exemplo, e falar: nossa, lá eles fazem daquela maneira. Nós achamos que é errado porque nós estamos acostumados com outro comportamento, mas não existe isso. Cultura se faz através das lideranças sempre. Cultura envolve aprender. E o mais difícil, cultura envolve desaprender algo que você estava acostumado, habituado a fazer com frequência. Então, mudança de cultura ou alteração de cultura em uma organização muitas vezes envolve mais facilmente o desaprender da organização. Desaprender gera desconforto, porque afinal de contas estamos habituados a fazer determinadas coisas. Para vocês terem um exemplo disso que eu estou falando, tentem mudar o relógio do braço que vocês estão acostumados. Vocês vão perceber que é muito difícil, né, você se acostumar com o relógio em outro lugar. Evolução cultural leva tempo, não se muda do dia para outro
e envolve repetir, repetir, repetir e repetir. E tem que ter sistemas dentro da organização que reforcem o modelo desejado. Ou seja, não adianta ter um discurso de uma determinada cultura, sendo que todos os sistemas da companhia estão reforçando o modelo anterior. Uma outra questão que é muito importante é a integridade, e tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? Estamos chamando de integridade a coerência entre o discurso e a prática. Ou seja, você fala uma coisa e entrega e cobra uma outra completamente diferente, tá? No processo de cultura também tem que haver uma utilidade para as pessoas, tem que ser muito bom para a empresa, tem que ser bom para os resultados da empresa, mas tem que ser bom para as pessoas também. O que é que as pessoas ganham se realmente elas estiverem dispostas a mudar de atitude e a mudar de comportamento? Isso tem que ser levado em consideração quando a empresa resolve fazer um projeto como esse. Não se muda por decreto. Não adianta fazer um manual e dizer a partir de hoje a nossa cultura vai ser X. Não se muda por decreto. Para mudar uma cultura tem que tocar o coração das pessoas. Tem que levar tempo, as pessoas têm que assimilar aquilo dentro do comportamento dela, dentro dela. Emoção conta, engajamento das pessoas é emocional. Não tem a ver com posse material, não tem a ver com dinheiro exclusivamente, mas tem a ver com você cuida de mim e eu te ajudo e eu cuido de você. Uma outra questão que eu acho importante é o barco da cultura. Não existe meio termo, ou você está dentro ou você está fora. E em alguns momentos é bastante doloroso, porque exige tomar decisões com relação às pessoas que estão desalinhadas ou remando contra no barco. E por último, eu queria dizer que o indicador se o projeto está dando certo ou não são os resultados da companhia. Mas lembro novamente que não se muda do dia para a noite. Leva um tempo para mudar comportamento de uma população inteira, que pode ser a população de uma empresa ou a população de uma cidade, de um país. Se você tiver interesse no tema, por favor, acesse o nosso site. Nos veremos então na próxima videoaula. Muito obrigada!